Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Está começando mais um vídeo aqui no Psicologia no Recinto. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho interessantíssimo. E por que não começar esse grande canal com esse vídeo? Pois é, a gente vai falar sobre sonhos. Então, o que é o sonho? E principalmente, que é uma dúvida que muita gente pode ter, no sentido de que o que significa o sonho? O que aqueles dentes, aquelas cobras, aqueles animais, aquelas pessoas, aqueles contextos pode significar e dizer sobre você, e principalmente também o porquê que os terapeutas costumam rever sonhos, analisar sonhos no processo de análise. Enfim, tudo isso a gente vai falar. E é claro também que eu vou falar também algumas críticas. Quer dizer, isso eu vou deixar ela pro vídeo aí. Então, assista que já vai começar o seu primeiro vídeo no Psicologia no Recinto. Em um canto ouvindo sobre a mente. Mas aonde? Aqui, no Psicologia no Recinto. Então, aqui eu vou trazer uma definição básica sobre sonhos. Sonhos são fenômenos psicológicos que são envoltos de afetos, emoções e que na verdade são imagens envoltas de emoção, afetos, que podem aí acontecer no chamado momento de sono REM. Eu vou ler aqui o termo para mim não falar errado, que é um termo em inglês, inclusive, que é sono rapid eye movement, ou movimento rápido do olho, né? A gente não consegue lembrar de tudo, mas nesse momento que tem esse movimento dos olhos, que é tipo como se a gente tivesse virando ele ali, enfim, é um momento chave onde a gente consegue lembrar o que está acontecendo ali nos sonhos, ou até mesmo nos despertar com mais facilidade. Eu sei que você está confuso, querendo entender o que é o sono REM, o que é essa parte do sonho, então agora eu vou me aprofundar um pouquinho. Então, o movimento REM é como se fosse o rebaixamento da consciência durante o sono. Porém, vale destacar que o sonho não acontece só no sono REM, e que também tem diferenças do sonho que acontece no sonho REM com o sonho que acontece no sonho não REM, né? É o que eu achei no artigo, tá, gente? O termo é esse, não REM. Então, assim, no sono REM, os sonhos são mais bizarros, mais vívidos, e os sonhos que a gente consegue lembrar com mais facilidade, ou então de mais detalhes. Agora, nos sonhos não REM, os sonhos que são mais abstratos, que são mais práticos, que não tem muito essa praticidade, na verdade. É uma questão muito mais abstrata e é fragmento. Geralmente não tem uma ordem lógica e é muito mais difícil a gente lembrar de detalhes. Desde a antiguidade, o sonho ele é um fenômeno muito pesquisado, até emblemático e muito usado, inclusive, da parte mística, né? Significa que os deuses estão falando com você, que o Deus está falando com você, né? O Deus cristão também tem essa questão de muitas pessoas que são religiosas. Acredito que o sonho ali traz um significado a partir de ancestrais. Bom, antes de eu me aprofundar mais nesses termos, eu comecei citando, né, o não REM e tudo, que é o da neurociência, mas eu vou falar aqui, gente, no link da bio tem os artigos que eu usei, então vocês podem pesquisar, então eu não vou ficar aqui toda hora falando, gente, Santana 2025 falou tal coisa. Não, né, porque aí eu sei que vocês vão se entediar, vão fugir desse vídeo e eu vou, né, vocês não vão engajar aqui, então é isso. Vê aí na descrição, geralmente eu não vou usar muitos artigos no vídeo, então vai ser super fácil a leitura se você se interessar por algum título, enfim. Então, dando continuidade aos estudos sobre o sonho, ao que significa os sonhos e o que é os sonhos, na verdade nem o que é, mas pela minha pesquisa a gente já consegue perceber que tem uma maior, é um campo que de fato não tem muitas pesquisas satisfatórias. Tem bastante teoria, tem muitas pesquisas assim que pegam uma parte do sonho, como essa parte, né, que fala o momento que a gente consegue sonhar e essa diferença, mas de fato não tem um sonho dizendo assim, olha, o sonho é feito disso aqui, não sei o quê. Então é sempre... A gente pode beber aí de várias fontes para tentar definir o que é o sonho ou como decifrar ele. Inclusive, na neurociências, nem se acredita muito que o sonho quer dizer alguma coisa assim espiritual. É mais no sentido de que você está ali o dia, né? Você está passando por um monte de coisa, e quando você vai dormir, aquilo que está ali perturbando a sua mente, né? Tá fazendo você sair um pouco do sério, então aquilo que você
tá passando de alguma forma, vai aparecer no sonho, né? É comum a gente, depois, tipo, de brigar, sonhar em uma briga, uma discussão com outra pessoa, enfim. Então, tudo isso é fragmentos, mas a gente vai se aprofundar mais e vocês vão entender também que dá pra gente extrair muitas coisas legais sobre os sonhos e até, de fato, entender o porquê que eles são usados aí na terapia. Enquanto os neurocientistas se dedicam muito mais em saber as estruturas e funções cerebrais por trás do sonho, os psicanalistas querem entender mais a interpretação, desconsiderando ali um pouco a parte biológica. Porém, vale ressaltar que isso não é unanimidade entre os autores da psicanálise. Muitos conseguem, inclusive tem vários artigos, inclusive um dos artigos que eu trouxe traz muito essa junção dos dois, né, da neurociência e da psicanálise, para que a gente tenha uma maior dimensão sobre o sonho. E aí, pra só dar uma resumidinha aqui da psicanálise, tá, gente? A psicanálise é um campo... Dentro da psicologia tem várias abordagens, várias escolas literárias, e aí uma delas é a psicanálise. A psicanálise, ela vai muito estudar a mente a partir do nosso inconsciente. Então, o que a gente não quer, que a gente deixa retraído? E já dando até um spoiler aqui, a psicanálise vai dizer que o sonho é justamente isso. Tem isso que a gente não tem muito controle sobre a nossa mente nesse momento do sono. Então é um momento onde o inconsciente está muito mais evidente e por isso o sonho seria um material direto desse inconsciente. O nosso superego, né, essa estrutura que está ali mediando a nossa mente, nosso inconsciente, ela não vai colocar de forma clara o que o nosso inconsciente está pedindo, então o que a gente inconscientemente está querendo. Ele vai mascarar aquilo, porque pode gerar dor ou ser uma coisa que a gente não quer aceitar, né? Então tem todo esse jogo aí. Inclusive, eu acho que já deu até para perceber que linha o sonho, a partir da psicanálise, vai. Agora a gente vai para o aspecto neurofisiológico, ou seja, a gente vai trazer, como eu falei, a parte da neurociências aqui, o que os estudos têm a dizer sobre. Em 1950, Nathaniel Kretschmann e seus alunos William Dement e Eugene Haserisky, espero que eu esteja pronunciando certo, descreveram pela primeira vez o sono paradoxal ou sono REM. E aí o que eles conseguiram descobrir sobre esse momento, né? O sono paradoxal, o sono REM. Que ele é o que constitui 20% do nosso sono total, ali, é parte do nosso sono total ali em um adulto. Então é como se esse momento fosse só 25%. Então aí vocês fazem os cálculos matemáticos e vejam o tempo que vocês dormem e quanto seria 20%. Então 20% seria ali, então seria aqueles, aí você vê a hora que tá mais aparente aí o sono REM. Mas aí o que seria esse sono REM? Como foi essa descoberta, na verdade? Como que se deu? Então, é caracterizado pela ocorrência de movimentos oculares rápidos. E aí o termo em inglês, né? Rapid Eye Movement. Daí que vem a sigla. Então é perda do tônus muscular, frequência cardíaca e respiratória irregulares e oscilações na pressão arterial sistêmica. Esses autores destacaram ser muito comum quando uma pessoa era despertada nessa fase do sono, que ela se referisse estar sonhando. Então, nesse momento, eles conseguiram observar que quando as pessoas estavam nesse movimento de oculares aí, de respiração cardíaca, que eu acabei de descrever, quando despertavam essas pessoas, eles relatavam que estavam sonhando. Então, é daí. Por isso que eu gosto bastante da neurociência, né, gente? Que eles tragam fatos aí na nossa cara, que eu acho bem interessante. Agora eu vou adentrar mais a questão da psicanálise, porque é o conteúdo que eu, mas eu estudei, né? Que eu tenho mais propriedade para falar e que eu acho também mais interessante. Então, aí é também a minha opinião, mas vocês vão entender o porquê que eu acho interessante no decorrer de toda essa explicação aí, que vai ser babá. Então, tudo começou com Freud, ele mesmo. Óbvio que a gente tem que citar. Aí não vou dizer que é divo, porque muita gente não gosta. Eu não quero criar rivalidades aqui, tá, gente? Sem rivalidades entre autores. A gente acolhe todo mundo igualmente. Porém, esse querido, vamos dizer assim, o Freud, ele teve um papel fundamental nessa questão de interpretação do sonho e até explicar o que seria o sonho. Porque em 1900,
Exatamente, em 1900 ele publica o seu livro sobre sonho, onde ele se dedica a explicar, a partir das suas teorias ali de consciente, pré-consciente, enfim, o sonho. E aí, nesse livro, ele vai trazer que os sonhos é a via régia de acesso ao conhecimento do inconsciente na vida mental. Ou seja, para a psicanálise freudiana, o sonho é a manifestação mais eficiente do nosso inconsciente. Então é lá que vai estar o nosso conteúdo latente, que vai aparecer nossos conteúdos latentes, ocultos e desejos reprimidos pela consciência. Essa repressão ocorre quando o indivíduo se sente em desacordo com os costumes, a cultura, a educação e a moral da sociedade vigente. Os sonhos seriam, dessa forma, um mecanismo de compensação. Para Freud, o sonho constitui uma realização disfarçada de um desejo reprimido pela consciência. E aí ele vai distinguir em dois termos bem legais, que é conteúdo manifesto. Então, no sonho é a experiência consciente durante o sono. Então, é quando a gente relata que tá voando, tá... Enfim, que a gente consegue controlar ali o sonho. Esses momentos, não sei se vocês já passaram, mas enfim, né? Eu já passei e eu acho bem legal. Ai, gente, enfim. E conteúdo latente, que seria considerado ali o inconsciente, o que tá mais ali de fato reprimido, o que a gente não tem muito propriedade. Inclusive, assim, tá reprimido, mas a partir da terapia dá sim pra gente tentar da terapia com base na psicanálise, tá? Então, deixando isso bem claro. Com base na psicanálise, uma terapeuta e psicanalista que vocês forem, ele vai ali conseguir adentrar aí o seu inconsciente, tá? Então, vamos separar. E eu vou colocar aqui, porque, gente, a psicologia ela é muito ampla, então, assim, eu tô trazendo a psicanálise aqui e trouxe a neurociências, porque eu acho que são as que mais legais e o que eu gosto mais da teoria. E depois também vou explicar no finalzinho o porquê também de que eu trazer em específico a psicanálise. Enfim, mas a questão é que eles um conteúdo muito interessante, como vocês estão vendo. Então, assim, eu tô achando babado. O que vocês estão achando? Vocês estão concordando? E aí você coloca aqui no comentário o que você achou. Eu não vou deixar invalidarem a psicanálise. Assim, não sei se é a abordagem que eu quero seguir e tal, mas eu não vou deixar ninguém falar mal da psicanálise, tá? Sorry. E aí, agora, adentrando mais a questão do conteúdo latente, né? Que é o conteúdo do nosso consciente. A psicanálise freudiana ela vai trazer 3 elementos principais, que é as expressões sensoriais noturnas, por exemplo, a sensação de sede durante o sono, restos diurnos, que seriam os registros dos acontecimentos da véspera. Então, o que aconteceu ali antes de você sonhar, antes de você dormir. Pulsões do id estão relacionados a fantasias de natureza sexual ou agressiva. Assim, gente, eu sei que eu deveria ter trago primeiro ali um resuminho sobre psicanálise pra você não ficar boiando nesses termos, mas vai vir aí, tá, gente? Esperem que vai vir. E aí, esses aspectos do sono latente, né, do inconsciente, a questão da fantasia, a questão do que acabou de acontecer ali antes do sono, que faz as pessoas despertarem na hora do sono. Com base na psicanálise. Essa é a última vez que eu vou dizer com base na psicanálise, mas saibam que a partir de agora muito vai trazer psicanálise, aí quando eu mudar de abordagem ou de escola literária, aí eu vou falar qual escola literária eu tô falando. Mas por enquanto é psicanálise, tá, gente? Porque eu tenho medo de alguém comentar que, mas isso aí eu sou da análise do comportamento e não é assim, não sei o quê. Enfim, então assim, eu tô trazendo a psicanálise aqui. Acalmem o coração de vocês, porque eu vou ter que generalizar com a psicanálise agora. O sonho atua como guardião do sono. Em função de uma solução de compromisso entre o id e o ego, que é a instância que exerce a repreensão, é permitida uma gratificação parcial das pulsões, diminuindo a força delas e, consequentemente, possibilitando que o indivíduo continue a dormir. Então, quando esse artigo traz essas questões de id e ego, ele está basicamente falando o seguinte, é que como se a partir dos sonhos, o id, que é essa parte do nossos desejos reprimidos, das nossas pulsões, ela consegue ter uma realização. Então, por exemplo, você está sonhando que ficou com alguém que você está apaixonado. Então, querendo ou não ali, ou então um amor proibido. Vamos colocar aqui uma coisa bem ficção. Então, você se apaixonou por alguém, porém, esse alguém, por algum motivo,
não é correspondido, ou então não é socialmente aceito. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar com aquilo na sua mente, vai querer fugir daquilo, você vai, não quero pensar nisso, não quero pensar nesse bendita pessoa, não quero, que, meu Deus, eu estaria errado. Mas aí, de repente, você dorme e sonha que você está ali casando com ele, ou fazendo outras coisas que eu nem quero entrar em detalhes. Também não quero que você entre muito em detalhes aí nesses sonhos seus aí mais libidinosos. Porém, também fica à vontade também, que eu não vou não vou tirar os comentários. Mas, então, nesses momentos, desses sonhos assim mais calientes, mais de tipo assim, meu Deus, não acredito que eu tô sonhando com isso, eu não poderia estar sonhando com isso. É como se o id ali, a nossa parte que tem nossos desejos reprimidos, estivesse se satisfazendo. Então, de certa forma, ele tá colocando ali. Mas aí também entra que o ego vai estar se agraciando, porque o ego é a questão do nosso consciente, né? É onde está o nosso consciente mais aparente. Então é aquilo. Eu não posso sonhar com isso. Então, a partir do momento que você sonha com esses atos libidinosos, esse desejo começa a perder força, porque é como se você já tivesse realizado e falado, não, de fato não é pra mim. Então, é como se fosse esse comum acordo entre o id e o ego. Porém, gente, vamos lá. Eu trouxe aqui exemplos didáticos para vocês já entenderem logo de cara o que seriam essas pulsões, esses desejos reprimidos. Mas não significa que você sonhar que você tá ficando com uma pessoa que não é para você ficar, né? Por exemplo, sonhei que eu fiquei com meu cunhado, uma coisa assim, sabe? Tipo, vou ficar? Não. Porque o meu inconsciente falou que eu tenho que ficar, então eu vou ficar porque eu tenho que me colocar em primeiro lugar? Não sejam tão absurdos assim. Inclusive, Freud também pensou nessa questão e ele vai trazer mais detalhes sobre essa teoria dele para que vocês não coloquem a culpa neles, caso vocês façam isso, né? Vamos lá. Então, o momento agora aqui, artigo, tá? Que eu vou ler aqui o artigo, então, ouvido bem atentos. Eu sei que agora vai aparecer um monte de palavras que vocês não conhecem, mas depois eu vou fazer um resuminho explicando o que eu quis dizer aqui de forma mais sucinta. Por isso, de acordo com Freud, o conteúdo do Manifesto dos Sonhos é aparentemente incompreensível, porque consiste numa versão distorcida do conteúdo latente. Essa distorção se dá em primeiro lugar porque o sono há uma profunda regressão do funcionamento do ego, que faz com que se prevaleça o processo primário do pensamento. Este é caracterizado pelo predomínio das imagens visuais, em detrimento da linguagem verbal, e pelos mecanismos de condensação, fusão de duas ou mais representações e de deslocamento, substituição de uma representação por outra. Além disso, entre o inconsciente e o consciente existiria uma instância sensora que deliberadamente disfarçaria o conteúdo do sonho para que o sonhador não reconheça sua origem pulsional proibida. Então, de maneira bem assim resumida, mais clara, né, para vocês entenderem, é como se o sonho ele não vai vir como de fato o nosso inconsciente tá pensando ou agindo ou vai agir. E eu tô falando inconsciente, fazendo essa diferenciação também aqui, pra você, é questão de didática mesmo, não é, gente? Mas a inconsciente é como se fosse nossa mente mesmo. É o que a gente pensa, é o que a gente não pensa. É isso que tá ali em questão do inconsciente, sabe? O sonho, ele vem confuso, ele vem abstrato, ele vem com pistas do que realmente quer dizer aquele sonho. Então, às vezes, você, por exemplo, sonhar com que você tá ficando com alguém que não é pra você ficar, ou que você se sente culpada até de sonhar com essa pessoa, não significa que você tá pensando de fato em ficar com ela. Pode significar, por exemplo, que você está precisando fugir, às vezes quer muito mais dizer sobre uma situação que você precisa, por exemplo, não tô feliz com o relacionamento, então às vezes sonhar com isso é uma forma de você se imaginar se imaginar, tipo, longe da pessoa que você tá atual. E aí vai depender muito do contexto ali do sonho, do que você sonhou, qual foi o que tinha mais ali em jogo, o que você também tava sentindo durante o sonho. Será que você tava se sentindo culpado ou não durante o sono? Se você tava, então o que te fazia continuar? Enfim, gente, então assim, não dá pra gente relativizar a teoria freudiana para uma coisa só. É uma coisa que ele entende essa dimensão de que
nem tudo que a gente sonha não significa que é o que a gente está escondendo necessariamente. Então, não vai aí julgar o coleguinha que falar que sonhou com algum, ficando com uma pessoa que não era para ficar, enfim. Às vezes significa outra coisa. Então, não usem todo esse artifício aqui teórico para criar mais dilemas aí psíquicos nas pessoas, né? Então, vamos ter cautela. Então, como é que isso entra no contexto da terapia? Eu acho que já ficou bem claro, né, que dá pra gente descobrir várias coisas a partir dos nossos sonhos e tal, a partir com base na psicanálise. Então, por que isso é usado tanto na terapia? Então, Freud trabalhava em uma análise causal. O que seria isso? Que todos esses sonhos, esses acontecimentos, tudo que tá ali sendo trago pelo inconsciente, por você durante a terapia, ou perante a análise clínica, todos os elementos dos sonhos eram causados por experiências antigas, como trauma, desejos e experiências anteriores. Logo, os conteúdos oníricos seriam como uma válvula de escape para os desejos mais secretos, carregados por uma libido que direcionam os indivíduos às suas questões psicológicas. Então, agora a gente vai para outro campo da psicologia, que também bebe da fonte do Freud, então tá tudo ligadinho, então aqui você vai entender muito mais, que é a psicologia analítica. Então, na psicologia analítica, criada e explorada por um psicólogo suíço, psicanalista chamado Jung, busca-se compreender a experiência do sonhador com suas imagens oníricas. Segundo Jung, esse processo remonta aos conteúdos dos complexos, que seriam núcleos de imagens e ideias carregados por uma tonalidade emocional. Quando entram em ação, contribuem para determinados comportamentos e são marcados pelo afeto. Nem sempre esse mecanismo é consciente, sendo a etiologia das psicopatologias. Então, para o autor, os sonhos seriam manifestações por meio de imagens oníricas dos complexos, e sua análise contribui para o tratamento das doenças psicológicas. Então, é isso. A partir dos sonhos, a gente consegue acessar traumas e coisas que estão ali reprimidas. Vocês veem, eu estou trazendo um resumo, então vou de novo aqui frisar. Não é para você ir fazendo qualquer interpretação do sonho de vocês e depois ficar traumatizados com a interpretação de sonho de vocês. Não é esse o ponto. É vocês entenderem o porquê que o sonho é importante e vocês conseguirem identificar muito mais. Se você se identificar com essa parte do estudo, você pode se aprofundar nesses autores que eu estou citando no decorrer do vídeo para você de fato ter mais embasamento, ou então, como eu falei, procurar um psicólogo que tem base ali na psicanálise, né? Então, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque, conforme Jung, existem acontecimentos que marcam a vida e estão associados à experiência da infância, à juventude, religião, cultura e educação, e originariam os complexos. Então, esses complexos que aparecem no sonho podem trazer uma carga psíquica muito grande. Então, imagina você do nada descobrir que aquele sonho, você sonha aquilo por causa de um trauma seu. Então, assim, pode trazer uma carga psíquica muito maior ainda, inclusive cria outra nova. Então, por isso que eu tô falando que tem que ter esse cuidado em interpretar esses sonhos por conta própria e escolher um profissional que, de fato, estude, goste dessa parte de interpretação dos sonhos. Então, é isso. Então, essa análise do sonho, ela vai trazer muito essa questão de você juntar o conteúdo que você está sonhando com as experiências que acontecem ali no exterior. Então, tem que ter todo um cuidado mesmo, e é muito complexo você se aprofundar. Quando você se aprofunda mesmo nesses temas, na psicanálise, enfim, você vê que é muito complexo, tem muitos termos novos, enfim. Que mesmo vocês já estão vendo aí, tendo aí os gostinhos de um id, um superego, um ego, que não significa que você é egocêntrico, é o ego da sua mente, da psicanálise, enfim. Nesse artigo ele vai apontar uma coisa bastante importante, que é trazer também, já que a gente tem essa dimensão de que os sonhos, ele tem uma relação muito forte com nossos traumas, com nossos desejos reprimidos, por que não trazer eles para a atenção pública? Então, por que não trabalhar isso na atenção pública e de saúde? Trazer esse conteúdo aqui para a saúde pública pode ser muito importante para ajudar outras pessoas e entender também que vai muito além da questão humana, questão da mente.
Nem sei o que eu tô falando agora, mas enfim, vamos continuar. Porque agora, como eu falei, né, a gente vai para as contestações. Então, o que seria aí os aspectos contra? E aí, lembrando que não sou eu que estou falando isso aqui, não estou falando da minha experiência de quase 2 anos estudando ainda psicologia, né? Eu peguei um artigo que a pessoa desceu a lenha lá no finalzinho e eu amei, porque eu acho importante também a gente ter essa análise crítica sobre tudo, independente de qualquer coisa. E aí eu vou ter que agora falar os autores, tá, gente? Porque é o nome mais difícil, então vou até mostrar aqui o celular pra vocês verem também que eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá, pessoal? Lubos Sky, eu acredito que seja Lubo Sky, e Chris Christopher, eles estudaram os sonhos de um grupo de pacientes utilizando o CCRT, que é um instrumento que avalia o padrão de relacionamentos interpessoais de um indivíduo, tendo como base o relato destes. E aí, com esses estudos que fazem para testar mesmo se de fato tem alguma coisa a ver, se são sonhos reprimidos, como eu falei, vários estudos, então esses vários estudos que eles fizeram e outros autores também fizeram, porque isso aqui é um artigo que eu peguei e ele já resume tudo, né, gente? Então, assim, não pesquisei também um monte de coisa que eu não tenho tempinho. Mas esse artigo ele fez um trabalho ótimo de resumir tudo, então é isso. Então, vários estudos empíricos encontram uma correlação significativa entre a atividade mental durante a vigília e o conteúdo manifesto do sonho. Os problemas sonhados eram basicamente os mesmos pelo qual os indivíduos estavam passando em suas vidas diurnas. Smith, por sua vez, observou que separação ou morte eram a temática predominante nos sonhos de pacientes cardiopatas hospitalizados. Outros ensaios clínicos demonstraram que estímulos representados anteriormente ao sono, como filmes, fotografia ou jogos de palavras, reapareciam claramente nos sonhos. Por outro lado, alguns autores não acreditam que seja possível recuperar o conteúdo latente do sonho na sessão analítica. Para eles, a associação livre ocasiona a produção de um material novo, criado a partir da relação entre paciente e analista. Resumindo, então, alguns autores vão dizer que, na verdade, essa questão de conteúdo latente, conteúdo reprimido, é criado nessa relação entre o analisando e o analisado. Então, não é como se, de fato, segundo os autores, não é como se, de fato, o sonho seria o que o inconsciente quer dizer. Então, sonhar com cobra quer dizer que o seu inconsciente acha você uma cobra? Não é pra isso lá, né? Claro que... Ai, gente... E agora, gente, como eu prometo e cumpro, eu vou trazer aqui como vocês podem interpretar os sonhos de vocês. Então, aqui eu trouxe a parte do psicanalista e tudo, terapeuta, mas tem uma forma bem simples de vocês mesmos fazerem essa interpretação por conta própria. É claro que vocês, assim, eu vou aqui resumir, então não é pra vocês também... Assim, vocês vão estar no controle do que vocês vão querer interpretar. Então, com certeza, acredito eu que vocês não iam, do nada, trazer um trauma ali na interpretação de vocês. Mas, de qualquer jeito, eu já falei os prós e contras. Então, como é que você vai fazer? É através da associação livre, que eu acabei de citar, inclusive. Que é o seguinte, você vai pegar o caderninho de você, qualquer caderninho, ou então... gente, não, sem celular, né? Chega de celular, que vocês... não tá ficando muito viciado no celular, então não quero que vocês também... Não quero compactuar com isso. Não quero atender ninguém futuramente porque tá com vício celular, enfim. Então, vamos pegar aí o caderninho que vocês com certeza devem ter. Se não tiver caderninho, pega um pedaço de folha, enfim. Deixem na cabeceira, do lado da cama, junto com uma caneta, um lápis, enfim, algo para escrever. E aí, toda vez que vocês sonharem e acordarem, né, vocês não vão, né, ter esse autocontrole de... Terminou de sonhar, vou acordar para escrever. Às vezes pode, né? Mas assim, não vai ter o autocontrole em si. Pode acontecer do acaso, mas não vai ter esse autocontrole. Então, você deixa, quando você acordar, você sonhou com alguma coisa? Sonhei. Então, você vai lá, pega o seu papelzinho que você deixa do lado da cabeceira, ou do lado da cama, enfim, de fácil acesso. Você escreve o máximo de detalhes que você conseguir
ali do sonho que você teve. Então, eu sonhei com isso, tava com a porta dessa cor, não sei o que. Você vai fazendo isso. E aí, depois disso, você vai usar a técnica de associação livre. O que seria isso? Você vai pegar tudo que você escreveu e você vai fazer o que aquilo pode significar. Então, você vai trazer, esse personagem significa isso? Esse personagem significa aquilo? Ou então, esse acontecimento, não o personagem, né? Porque não tem assim, mas geralmente o que fica mais evidente é o que aconteceu no sonho, né? Então, aconteceu isso aqui. O que isso aqui significa? Será que é mesmo porque eu fui lá... O que tava me motivando? O que eu tava sentindo? Então, vocês vão começar a trazer ali do lado, enfim, a organização que vocês acharem melhor, o que vocês acreditam que significa aquele sonho. Então, a partir de associações livres mesmo. Então, isso aqui foi isso aqui foi aquilo, isso aqui foi aquilo. E aos poucos você consegue identificar o que aquele sonho quis dizer através do consciente. E aí vocês podem também, já como eu falei, né, a questão do desejo reprimido, vocês podem ir por por essa linha. Então, que desejo reprimido é esse aqui desse sonho? Será que teve algum? Será que não teve? Será que esse desejo é o que aparece escancarado ou é uma coisa mais sutil que na verdade é outra coisa? Então faça isso que você vai conseguir aí refletir sobre o sonho de vocês e fazer uma interpretação. É claro que se você quer mesmo um profissional e quer ficar assim, de boca aberta com a interpretação de sonho de vocês vão precisar de um profissional mesmo da psicanálise, né, um psicólogo da abordagem da psicanálise, e aí vocês vão conseguir ter aí essa interpretação maior. Mas, de qualquer jeito, vocês conseguem fazer esse trabalhinho aí em casa. E eu acho que, gente, vai ser super legal. Inclusive, eu vou fazer um conteúdo de eu descrevendo um sonho meu. Será que eu faço um conteúdo desse? Vocês querem? Aí eu faço e eu vou falar pra vocês o que deu. Medo. Medo que eu tenho sonhos bem libidinosos. Mentira. Não é mentira, mas enfim. Mas, quando tiver um sonho mais ameno, eu posso trazer aqui pra vocês. Ou então... mas será que é antiético? Porque assim, eu teria a ideia de, vocês mandarem só os relatos, né, do sonho de vocês. E eu fazer essa associação livre. Não eu fazer, não. Vocês trazer o relato e a associação livre e eu depois só juntar e tudo. Claro que eu não ia expor ninguém, né? Vocês iam mandar de forma anônima e se não mandasse eu ia coisar. Mas vamos deletar essa ideia, né? Porque vai que seja muito antiético e só eu... Enfim, sou louco. Mas de qualquer jeito eu vou fazer com o meu sonho. Eu vou fazer esse trabalho aqui com vocês, tá? Porque eu confio em vocês. Já tô começando essa relação confiando em vocês. Então eu vou trazer o meu sonho pra vocês. Fazer essa análise. Acredito que eu não vou postar aqui no YouTube. Vou postar no Instagram. Inclusive já sigam Psicologia no Recinto lá no Instagram. Quem amou? Gente, será que eu mandei bem? Eu tava muito nervoso. Gente, eu prometo que eu vou melhorar mais. E agora, falando por que eu quis trazer esse conteúdo também... Só pra finalizar, tá, gente? Que eu falo demais, tá? Vocês já perceberam. Enfim, mas só pra finalizar, por que eu trouxe? Primeira vez que eu me despertei, assim, pra psicologia, e que eu entendi o que era psicologia e gostei da psicologia, foi através de um vídeo aqui no YouTube que eu achei sobre interpretação do sonho. Óbvio que eu tava indo pesquisar sobre, né, o que significa cobra, será que é inveja, falsidade? Não vou mentir, que eu também sou humano, tá, meus amores? Então, eu tava indo nessa linha, eu vou achar aqui uma coisa sobre... né, divindades, o que os deuses querem falar pra mim, o que o universo quer falar pra mim. Mas acabou que eu encontrei um vídeo que fala sobre como fazer essa associação livre dos nossos sonhos, então como interpretar os nossos sonhos com base na psicanálise. E eu amei, porque, é uma ciência dizendo como interpretar o sonho. Então eu achei isso muito legal. Aí depois eu fui pesquisar mais sobre a psicanálise e consegui entender que a terapia vinha dos psicólogos. Então foi a partir disso que eu descobri que eu consegui mesmo me interessar pela psicologia e falar, meu Deus, eu nasci para ser psicólogo mesmo, né? Enfim. E aí, por isso que eu trouxe esse primeiro vídeo aqui, porque eu acho que vai ser especial pra mim. Eu queria ter trago de outros temas que eu acho mais pertinentes, tudo, queria. Porém, eu falei, quer saber? Eu vou trazer de uma coisa que é do meu íntimo, né? Que é ligado com a minha história, porque aqui tá marcando aí um novo ciclo da minha vida, que é eu me dedicando a esse canal no YouTube, que você está ouvindo agora. Então eu espero que você se sinta muito bem, muito que bem-vindo aqui no Psicologia no Recinto. Eu vou tentar dar o meu melhor e a gente vai melhorar cada dia. Câmera profissional, cenário babadeiro. Eu tô achando isso aqui babadeiro, porque é do meu amigo, então não vou criticar o quarto do meu amigo. Mas
futuramente a gente vai desenvolver muito mais ideias, vai ser muito mais legal. Eu tenho fé que vai dar tudo certo nesse canal. Então, eu tô torcendo por isso e eu vou fazer de tudo pra isso. Então, podem ter certeza que da minha parte eu vou fazer sempre o meu melhor pra entregar o melhor conteúdo pra vocês com referencial teórico. Como eu falei, essa é uma ideia que eu tava postigando muito tempo. Então, por isso que eu não trouxe aqui um roteiro muito mais babilônico. Apesar que foi babilônico. Não foi feito na pressa, porque eu já tinha esse roteiro pronto há muito tempo. Mas do nada eu falei, quer saber? Tem que ser começar o ano 2026 já com um vídeo no canal, já com um vídeo no podcast, enfim, inclusive se delicie com o universo Psicologia no Recinto, se delicie com o universo no recinto, porque isso aqui faz parte de um grande universo, vocês podem ter aí acesso aos meus poemas, enfim, vão aí também curiar, né, que eu sei que vocês podem querer stalkear as pessoas, então vão aí stalkear o Psicologia no Recinto, que aí vocês vão ver um monte de coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de escrever, enfim. É isso, meus amores. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Ai, gente, agora eu fiquei sem áudio. E agora?